Hoje a gente vai mergulhar nos escritos do Jorge Guerra Pires, PhD, sabe? Vamos focar no livro dele A Revolução Ateísta e também nos posts do blog Mente Ateísta. Isso aí. O objetivo aqui é entender melhor uma figura que ele destaca muito, né? Madalyn Murray O'Hair. Exato, uma figura central nessas discussões. Isso. Vamos tentar desvendar quem foi essa mulher que ficou conhecida como a mais odiada da América. E por que, segundo o Pires, a história dela é tão relevante hoje, né? Especialmente pensando em ateísmo, secularismo. E na separação entre religião e Estado, que é um ponto forte nos textos dele. Exato. Pires diz que ela teve um impacto, assim, profundo nisso. Então vamos lá. Vamos sim. A gente vai analisar o que as fontes do Pires trazem, né, as conquistas legais da O'Hair, mas também a barra pesada que ela enfrentou à oposição. E como esse ativismo dela se conecta com debates maiores, tipo liberdade de consciência, o preconceito contra ateus, que são temas que o Pires explora bastante, né? Ele fala muito dessa influência religiosa na vida pública. Perfeito. Então, para começar, quem foi Madalyn O'Hair? Ela viveu de 1919 a 1995, fundou a American Atheists. Uma organização bem importante nos Estados Unidos. Sim, e o Pires a descreve como controversa, claro, mas com um legado que não dá para negar. Ele destaca as vitórias legais dela nos Estados Unidos. Que foram marcos, né? Totalmente. Tipo, acabar com oração obrigatória e leitura da Bíblia em escola pública. Isso foi enorme. E não só isso, né? Ela questionou a exigência de acreditar em Deus para ter cargo público. Chegou a contestar até orações da NASA e o Natal nas escolas. Imagina a polêmica. Nossa, sim. Mas é fundamental, e o Pires bate muito nessa tecla, entender o custo pessoal disso tudo, né? Com certeza. Ele até faz uns paralelos, assim. Compara a O'Hair com figuras como Galileu, Giordano Bruno, sabe? Gente que foi perseguida por desafiar dogmas. Pesado? Muito. As fontes que ele usa, tipo entrevistas com ela mesmo, mostram um assédio constante. Até o ex-presidente George H.W. Bush, o pai, falou mal dela publicamente. Caramba! Pois é, e o Pires cita também o filme, né, A Mulher Mais Odiada da América. E ele usa uma metáfora interessante, do efeito mamãe urso. Como assim? Que a luta dela, mesmo focada nos ateus, ao defender o grupo dela com tanta força, como uma ursa mesmo, sabe? Acabou criando um ambiente mais seguro para outras minorias que também sofriam com aquilo, como judeus, por exemplo. Entendi. Protegia os dela e, por tabela, ajudava outros. Faz sentido. Exato. Isso nos leva a um ponto que o Pires explora que eu achei bem interessante. Como essa luta da O'Hair lá nos Estados Unidos ecoa aqui no Brasil. Sim, ele argumenta que, por causa da influência evangélica americana, que ser forte, né, as batalhas dela lá têm sim uma ressonância aqui. Só que de um jeito diferente, talvez. Pires diz que enquanto a O'Hair foi mais direta ao ponto, né, bateu de frente. Confrontadora? Isso. Aqui no Brasil, os avanços foram mais lentos. Ele cita a decisão do STF sobre o ensino religioso ser opcional. Sim, facultativo. Mas aí o Pires usa essa própria decisão para levantar uma questão, que é como a dúvida da O'Hair, né? Será que uma criança, naquela pressão da escola, dos colegas, tem mesmo condição de escolher não participar de uma oração, por exemplo? É uma boa pergunta. Difícil responder, né? Pois é. E isso conecta com a outra questão que ele aborda, a discriminação contra ateus aqui no Brasil. As barreiras sociais, o preconceito mesmo. E ele fala também dos ateus secretos, né? Gente em posição de poder que não se assume por medo. Exatamente. Pires cita exemplos históricos como aquele padre francês Jean Meslier, que só revelou o ateísmo depois de morto. Nossa. E gente mais atual, como o Dan Barker. A história da O'Hair vira um exemplo gritante do preço que se paga por ser aberto sobre isso, sabe? O que leva muita gente ao silêncio, né? Como o Pires argumenta. Sim, ele fala dessa pressão social para se conformar com a religião dominante. E até lembra o caso do Fernando Henrique Cardoso, lá em 86, quando rolou aquela especulação sobre a fé dele na campanha. Verdade, eu lembro disso. Usaram isso politicamente? Exato. Só suspeita já é um tabu, né? E a própria história da O'Hair teve um fim trágico, violento. Pires detalha isso também. O sequestro, o assassinato dela, do filho, da neta. É horrível. E a análise que Pires faz sugere que a negligência inicial da polícia em investigar o desaparecimento pode ter tido a ver com um preconceito contra ela. Isso é muito sério.
Pensar que o preconceito pode afetar a justiça desse jeito. Pois é, ele aponta que o caso só andou por causa de um jornalista e um detetive particular que se interessaram, levanta muitas questões, né? Com certeza. Então, assim, resumindo um pouco, o que as fontes do Jorge Guerra Pires mostram é uma Madalena Ware complexa, né? Assertiva, talvez até meio abrasiva para alguns. Sem dúvida. Mas fundamental. As lutas dela nos tribunais, a voz dela, ajudaram a definir muita coisa sobre liberdade de consciência, sobre secularismo nos Estados Unidos e com lições que, segundo o Pires, valem pra gente aqui no Brasil também. Ela personifica essa luta contra a imposição religiosa, né? E o custo altíssimo que isso pode ter. Exatamente isso. E pra gente fechar, fica uma provocação que a leitura do Pires me trouxe. Ele fala desses ateus em posições de poder, padres políticos, que ficam quietos. Se a gente pensar no preço que a O'Hare pagou por ser franca, e na pressão que ainda existe hoje, quantas figuras influentes por aí não teriam visões parecidas, mas ficam caladas para proteger a carreira, a família, a própria segurança? Fica aí a reflexão, né? Fica mesmo. Uma pergunta importante para se pensar.